Manuel António Correia pretende candidatar-se à liderança do PSD Madeira, fez o anúncio esta tarde e pede a demissão de Miguel Albuquerque. Está connosco no 1820. Boa tarde, obrigada pela presença neste jornal. O que o leva a acreditar que pode fazer a diferença no partido? Antes de mais, boa tarde, obrigado pela oportunidade. Eu diria que não preciso de falar muito, nem explicar muito. Eu preciso apenas de remeter para aquilo que acabamos de ouvir. A Madeira está num pântano de governação e até institucional. Os madeirenses, de há cerca de um ano e meio para cá, em vez de ouvirem discussões sobre o seu futuro e sobre os seus grandes problemas, têm apenas discussões acerca dos políticos, da sua situação pessoal e da necessidade de sairmos desta situação. E aquilo que eu apresento aos madeirenses através do PSD, porque o PSD é um instrumento ao serviço dos madeirenses, é uma solução para sairmos desta situação. Uma situação pantanosa, uma situação sem perspectivas institucionais, que infelizmente o Dr. Miguel Albuquerque não pode oferecer. Pode sim o PSD, mas não o Dr. Miguel Albuquerque, porque no melhor cenário, se o Dr. Miguel Albuquerque for candidato às eleições, veremos daqui a alguns meses a repetição desta situação. Não há nenhuma perspectiva. Responsabiliza Miguel Albuquerque pela crise política na Madeira, pela atual situação? Responsabilizo pela situação a que chegamos e, acima de tudo, não vejo no Dr. Miguel Albuquerque a possibilidade de sairmos desta situação. A minha perspectiva é de futuro. Obviamente que não estou a discutir pessoas, estou a discutir projetos. E neste momento o Dr. Miguel Albuquerque não tem condições para transformar o PSD naquilo que é necessário para reconquistar a confiança da população, devolver a credibilidade e a estabilidade à governação da Madeira. Precisamos, em vez de fechar um ciclo, fazê-lo lentamente. O PSD, pela mão do Dr. Miguel Albuquerque, mas parece uma comissão liquidatária dos últimos anos, quando o que nós queremos é abrir uma nova era, um novo tempo em que o PSD recupera aquilo que nos fez conhecidos. Em outros anos, este telejornal seria sobre a nossa capacidade de realização de grandes obras, de grandes infraestruturas, de transformação económica e social, de combater a pobreza, de dar oportunidades aos jovens, tratar dignamente os mais velhos. E acredita que são inevitáveis defender o nosso património eleições natural. Neste regionais? momento não temos. São, porque é a única porta que abre uma saída para o futuro. Uma única porta que abre, que dará legitimidade interna e mais tarde externa para reconquistar a governação e poder governar de facto, em vez de falar de Mas as eleições internas no partido podem atrasar a convocação de eleições regionais? Então, eu peço em primeiro momento e em primeiro lugar a demissão do Dr. Miguel Albuquerque. Entendo que ele deve fazer um exame de consciência, perceber se neste momento dignifica a sua função e até a sua pessoa, se dignifica o PSD e a Madeira. E eu, na minha opinião, não o dignifica e deve demitir-se. E se demitir, o calendário fica mais fácil e mais rápido. No entanto, dentro do quadro legal em vigor e até dos estatutos do partido, é possível realizar eleições em tempo para darmos à Madeira um governo estável e uma governação eficiente. No caso de Miguel Albuquerque não apresentar a demissão da liderança do partido, quanto tempo é necessário para a convocação de eleições no PSD e depois eventuais eleições regionais? Se o Dr. Miguel Albuquerque não se demitir, apresentaremos de imediato um conjunto de assinaturas que, nos termos dos estatutos, provocam eleições internas. Cabe também aos órgãos do partido apressar o processo para devolver a palavra aos militantes. Nós não queremos que nos seja entregue o poder. Queremos que seja dado aos militantes o poder de decidir a pensar no futuro e não na preservação de lugares, decidir
para servir a Madeira e não os lugares que estão em causa. Muito bem, Manuel António Correia, mais uma vez agradeço a presença no 1820. Uma boa tarde.